Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Não pode apagar as minhas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se
assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olá, Olá! tudo bom? Muito bem, graças a Deus. Tô te achando a voz baixa. Será porque Minha tô sem voz tá fone? baixa? Tô achando. Não sei, eu coloquei o celular aqui em pé, não sei se tá ofuscando aqui o alto-falante, não sei. Mas eu vou tentar falar mais alto, então. E a minha tá boa pra você? Ah, tá normal. Então, boa tarde para quem tá aqui com a gente. Mais uma Boa tarde. terça, mais uma live. E hoje nós vamos falar de um tema, né, que é corriqueiro e rotineiro, né, que a gente ouve tanto, mas que o que a gente quer deixar bem claro aqui logo de início, que a gente não quer entrar na área médica, né, que depressão, Isso, ansiedade são doenças, né, e tem as recomendações, os tratamentos, medicações, e não é isso, não é esse aspecto que a gente quer abordar. Nós queremos abordar o lado da mente, né? O que a nossa mente, aonde a nossa mente nos conduz. Onde a exatamente. gente está focando, né? Onde a gente está focando a nossa energia, onde a gente está desperdiçando, às vezes, as nossas forças. E para começar, só uns dados, né, dados oficiais de depressão e ansiedade que eu coletei aqui, que 20% da população mundial apresenta depressão, né, de vários graus, né, mas 20% da população apresenta. E eu quero começar lendo um versículo que está em Salmos, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então, quem escreveu isso foi Davi. Então, desde lá do tempo, né, ele já falava de uma certa forma de depressão, de abatimento, de desânimo, né? Porque às vezes a gente fica deprimido, não é a depressão doença, né? Diagnosticada doença, mas é sim um estado de depressão. As pessoas, a gente pode ficar deprimida por causa das circunstâncias, né? E uma vez eu li, hoje eu procurei, infelizmente não achei para citar quem escreveu isso, mas que depressão é excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro e pânico, excesso de presente, crise de pânico. Então, às vezes a gente está deprimido, às vezes alguns traumas do passado nos trazem, nos deixam assim no presente, por coisas que a gente viveu no passado, não se curou, né? E no presente a gente acaba somatizando aquilo que a gente viveu no passado. A gente não consegue ficar bem.
aqui, né? Parece que o nosso pensamento está sempre lá no que viveu, no que aconteceu. Aí você não consegue ser pleno aqui no presente, né? Isso. Tá muito baixo ainda, minha voz? Não, agora que o meu volume tá baixinho. Eu falei, não é Ah, possível. bom. É o meu Porque volume. meu tom de voz é baixo mesmo. Muita gente reclama. Não, agora já resolveu. E muitos, eu queria falar um pouco dessa coisa do passado, de vivências, às vezes experiências de relacionamentos, né, que a gente viveu no passado e não se resolveram inteiramente. Eu tenho uma palestra que ela chama Cura da Alma através do Perdão. E, e meu marido fica colocando os comentários engraçadinhos dele ali. E essa palestra, ela é interessantíssima, porque a falta de perdão é exatamente isso, né? Nos trava, nos deixa travados, nos deixa amarrados a Isso. certas pessoas se a gente não libera esse perdão. E a gente vai Sua arrastando, vida a não gente fala, consegue fluir, né? Não consegue romper, você fica sempre presa ali na situação, né? é. A gente até falou um pouco disso na primeira live, né? Sobre identidade, sobre esse aspecto do perdão. E hoje eu estava até pensando sobre isso. Quem sabe eu consigo pegar essa palestra e fazer uma live dela. Só que ela, na verdade, ela é um pouco comprida. Não sei se eu consigo condensar. Que tem uns certos comandos, assim, também. É como se fosse um workshop, sabe? Uhum. E durante a palestra eu vou fazendo umas dinâmicas e vão acontecendo coisas lindas com as pessoas, assim. As Bacana. quais assistiram essa palestra que eu já dei. E é exatamente isso, quando você libera o perdão, você decide perdoar, porque é decisão, né? As coisas vão fluindo e vão começando a acontecer. Às vezes só uma coisa que é necessária é somente uma conversa com a pessoa, né? Às vezes uma conversa muito franca, e a partir dali as coisas se resolvem e tudo muda, né? A O partir perdão dali. acho que é o primeiro passo para resolver tanta coisa na vida, né? É, é, Né? Pode simplificar tanta coisa e às vezes a gente reluta um pouco, né, para tomar essa decisão. Fica esperando vir uma vontade, ai, mas não sei, eu acho que ele não merece, a pessoa não merece. Não tem a ver com isso, né? Você decide, vai, libera isso na vida da pessoa, libera, independente de ela achar que precisa ou não do seu perdão, sim, e se desvincula dessa situação, né? é. Que aí você deixa um peso para trás, né? Aquilo que você andava carregando, né? E esse peso fica. E é dali para frente, né? Sua vida passa a ser dali para frente e tudo muito mais leve, Exatamente. né? Às vezes, por Eu, uma decepção do passado, todas as suas outras relações do presente são impactadas por esse trauma, né? Por essa situação negativa que você viveu. Então, por isso que é tão importante o perdão. Às vezes, não pelo outro, mas para você mesmo. Você, exatamente, mas às vezes o orgulho, o ego é tão mais forte que você segura aquilo ali, vai se carregando a vida inteira. E às vezes uma decisão que você toma, uma atitude que você tem de simplesmente declarar que você está liberando, né, o perdão ali, pronto, resolve. É, Tira uma tonelada das costas mesmo, né? é. E o que tinha que falar também sobre a depressão, assim, que agora nessa quarentena, né, as pessoas que têm depressão ou que já são um pouco deprimidas tendem a se deprimir mais ainda, Mas né? Com essa sensação de impotência, de depender das outras pessoas e incerteza também, né? é incerteza. Só que, na verdade, a gente tem uma falsa segurança, né? A gente acha que tem controle das coisas. Controla alguma coisa. É. Exatamente. E quem aqui tem a certeza que vai dormir hoje e vai acordar amanhã, vivo, Pois né? é. Ou A daqui a gente se pouco. sente, né, controlador de alguma coisa.
Sim, sim. E a dependência do outro, porque às vezes, por exemplo, idosos, né, que estão presos em casa e precisam que os mais jovens façam as coisas por eles. A gente sempre dependeu, né? A gente sempre dependeu. Nascemos dependentes, né? Exatamente. E como até você falou na live passada, eu não sei se é a primeira ou a segunda, somos seres relacionais, né? Dependemos sim um do outro, né? Às vezes Não não tem como dependemos, querer tentar viver isolado. às vezes não fisicamente, talvez, mas emocionalmente, espiritualmente, às vezes a gente precisa de uma palavra de consolo e conforto, de ânimo, né? É, E a gente depende. com Então, certeza. Faz todo. essa sensação de impotência, na verdade, a gente já é impotente, né? Uhum. Já somos Totalmente. impotentes. Totalmente dependentes, né? Dependentes. E o que a gente sempre fala aqui, né? Em primeiro lugar, dependentes de Deus. É. Porque Não se tem não pra onde for fugir. assim, fala que em vão é a nossa força, né? Se a gente, se primeiro Deus não tiver, a gente pode correr, fazer e acontecer. Se Deus não tiver em primeiro lugar, Nada é faz vão. sentido, né? Nosso esforço é vão, né? E quer falar mais sobre ansiedade, sobre depressão? Que eu acho que o nosso assunto maior é a ansiedade, né? Porque O hoje é o. maior, né? É o mais comum mesmo, né? Não, depressão, eu fiz umas anotações aqui. É mais um estado mesmo, né? É um desânimo constante, né? A pessoa fica sem energia, sem ânimo para fazer nada, né? Nada É. tem graça, nada é colorido, né? Parece que ela vê o mundo preto e branco. Então, eu anotei aqui que depressão e ansiedade, elas caminham meio que juntas, né? Elas estão... Normalmente, uma pessoa que tem uma tendência à depressão também é uma pessoa ansiosa, né? Tá tudo Uhum. ligado com uma certa sensação de insegurança, né? De angústia, né? E tudo ligado muito também a pensamentos negativos, né? Acho que Uhum. tudo inicia nos nossos pensamentos, né? É. Se a gente não toma cuidado, se a gente não presta atenção nos nossos pensamentos, a gente acaba alimentando sentimentos ruins e aí a gente acaba agindo em cima disso, a nossa vida acaba girando em torno deles, né? E tudo nasce de um pensamento ruim, que você poderia ter mudado ali, ressignificado de alguma maneira, né? Então é muito importante prestar atenção nos nossos pensamentos, né? Eu acho que a nossa mente é algo que é muito atacado. Se a gente não tiver essa noção, né? Realmente, vem uns pensamentos que não são legais. Se você não perceber, opa, peraí, e já cortar ali, se você perceber isso e cortar ali desse início, você já elimina vários outros problemas, né? Uma cadeia de problemas que podem vir desse pensamento. Então, eu anotei isso. Pode ser também, pode ter origem genética, né? A gente vê, às vezes, famílias que as pessoas, muita gente tem depressão, né? Várias pessoas ali da família com depressão. Então, pode ser uma predisposição, digamos assim, genética, né? Você tem ali. Mas eu acho que isso também não é uma sentença final, né? Por mais que muitas pessoas na família tenham depressão, eu acho que você tem como se curar disso e não viver deprimida. E é isso, pode também ter ligação com os hormônios, né? Às Uhum. vezes você fica mais. Tanto é que quando a gente tá na TPM, você fica mais tendenciosa a ficar meio deprê, sei lá, a gente brinca, ai, tô meio down, É. né? Justamente por causa dos hormônios ali, né? Que existe uma alteração hormonal depois que a gente tem filho. Eu percebi que quando eu tive filho, logo depois dos primeiros dias ali do parto, eu fiquei meio assim, tipo uma tristeza que veio. Aí eu falei, ué, coisa estranha, eu tô feliz, tô com meu filho aqui, tô dentro da minha casa, com a minha família. E esse sentimento, aí eu repreendi. Mas eu lembro que nas duas vezes, né, depois do parto, eu senti isso, como se fosse uma angústia, assim, sem motivo, sem explicação. Uhum. E era ligação com os hormônios, né, a queda hormonal muito brusca. Uhum. Então, eu acho que é basicamente isso, a gente ficar atento se olhar, se conhecer, né? Eu acho que isso é muito importante também.
se conhecer, olha para dentro de você, reconhece o que é sua fraqueza, o que é sua força. Você é sempre assim? O que está acontecendo? Né? É muito importante isso. Às vezes, na correria do dia, você não está notando algo que vem acontecendo agora, que é diferente, que não é seu, não vem de você, né? Não é da sua natureza. Então, prestar atenção nos pensamentos, nos sentimentos, o que está vindo, por que você está assim, o que você está pesada, né? Se observa, reflete muito quanto a isso. Acho que é importante. E blindar, de certa forma, prestar muita atenção e filtrar os pensamentos. Acho que isso aí ajuda demais, né? Porque um pensamento ruim vai puxar outro e outro. Então, quando você corta ali do início, eu acho que você já elimina boa parte dos problemas. É. E o que você falou de ocupar a mente, que a gente falou lá na primeira live de propósito, né? Tenta fazer alguma coisa que seja útil para alguém, né? Tenta ser É, útil para alguém. Porque quando você se sente útil, né? Você parece que seus ocupa. problemas diminuem, né? Exatamente. Aí você tira o foco de você e põe o foco no outro, Isso. né? E aí não é que vá curar uma depressão já diagnosticada, mas isso faz muito bem, né? Faz É. muito bem. Você cuidar do outro. Aí a gente cresce tanto, né? É, É muito bom. é assim. Eu acho que é isso, Cris, que eu anotei aqui. Alguns sintomas, né? Mas eu acho que não vem ao caso a gente falar. Normalmente pode vir de ambiente de pressão, competição, falta do autoconhecimento, que eu já comentei, ou alguma decepção, frustração, né? Que você não conseguiu resolver, que você não conseguiu liberar perdão. Então, isso aí pode gerar esse estado depressivo, né? É. Agora, uns anos atrás, a gente ouvia falar que depressão era o mal do século. E hoje, a gente tem visto, até o doutor Augusto Cury, que fala que, na verdade, o mal do século é a ansiedade, Ansiedade. a síndrome do pensamento acelerado, né? Porque, como a gente falou, 20% da população mundial tem ou vai ter depressão ao longo da vida em algum estágio. Já a ansiedade acomete 80% da população. E isso É muito. vai desde criança, né? Hoje a gente tem visto crianças extremamente ansiosas, até idosos, não tem classe social, distinção de sexo e classe econômica, intelectual. A ansiedade hoje atinge quase a totalidade da população. Né? Isso é impressionante, né? O É a que leva a geração fast foods, né? uma Que é tudo para reflexão ontem, não de. sabe esperar, né? Você vê quando vai assistir alguma coisa na internet, né? Tipo Netflix. O treco, se demorar 5 segundos para carregar, já fica todo mundo Isso. É, ansioso. eu acho que foi muito da tecnologia que deve ter vindo isso, né? Porque a tecnologia deixa tudo tão mais rápido. Então a gente se acostuma, micro-ondas ali esquentou rapidão, né? Internet você baixa o negócio rapidinho. Então acho que a gente ficou meio tendencioso mesmo, né? A querer as coisas para ontem, né? Com a É. tecnologia. E uma sociedade consumista, né? Que tudo é descartável, veio gerando isso também. Né? Né? Antigamente, as coisas que a gente comprava, a gente consertava, hoje nós não conserta, porque nem vale a pena consertar, porque comprar é mais barato que consertar. Uhum. Tudo é É tudo descartável, descartável, né? Tudo se tornou as descartável. pessoas estão ficando descartáveis, né? É, Para muitos, os não para todo mundo, mas relacionamentos, para né? muitos relacionamentos. É verdade. E, e pessoas que se tornam superficiais, né? A gente consome muita coisa, muita informação, só que tudo raso, né? A gente não se aprofunda mais em nada. É realmente preocupante, principalmente os jovens hoje. Então, assim, a gente observa músicas, né? Antigamente não tinha um negócio de tantas semanas, como era? Tantas semanas nas mais tocadas.
né? Ficava Hoje uma coisa, a música mais tocada durante todas tantas semanas. Hoje não tem mais isso. ninguém aguenta. Todo mundo quer novidade, né? Novidade, novidade, novidade. É, Né? Uma chuva de informação também, né? Eu acho que essa chuva, onde você vê tem informação, informação, informação. Nem, inclusive, eu já estava assistindo uma live e eles comentaram sobre isso. Informação não é sinônimo de é, fonte segura. Qualquer um joga o que quiser em qualquer lugar e você, uhum, às vezes, está se alimentando de uma coisa que não é verdade, né? Não vai, não tem fonte ali, não tem estudo científico, não tem nada falando a respeito e tá aí. Informação o tempo inteiro, 24 horas você tem informação o tempo inteiro de tudo, né? Acho que é. isso também acaba deixando a gente acelerada, né? E aí, com isso, essa coisa de querer consumir, a gente acaba não ficando só. A maioria das pessoas não sabe ficar só. Uhum. Começa a dar uma melancolia, às vezes, uma tristeza, uma sensação de solidão, e o ficar só para se analisar, para se entender, Pra se conhecer, é para se verdade. conhecer, até para. Porque a gente cuida do corpo, né? Academia, alimentação e esquece da mente. Então, esses momentos a sós seria o momento da gente cuidar da nossa mente, Uhum. né? Higienizar a mente, higienizar os pensamentos, gerenciar, colocar tudo isso em ordem, né? Porque às vezes está tudo bagunçado e a gente recebendo muita informação sem filtrar e daqui a pouco a gente começa a viver num automático, porque a gente vai recebendo informação e direções de como viver, como seguir, tem que ir para cá agora a gente vai, tem que ir para lá agora a gente vai, dar meia É verdade. volta. E vai entrando em parafuso, né? Daqui a pouco. É E aí, quando você tanta. vê, você está no meio de um turbilhão que aí te traz também muita ansiedade. Que às vezes você acaba perdendo até controle de algumas áreas da sua vida. E fazendo uma comparação aqui, uma metáfora com um jogo de futebol. Mulheres geralmente não vão para jogo de futebol, muito raro, né? Mas vamos imaginar a gente estando na arquibancada, o jogo acontecendo, acontece mais com homem isso, né? E aí dá palpite, briga, xinga, tá fazendo É. tudo errado, faz isso, chuta para não sei para onde, que eu também não entendo de futebol. Mas tá dando opinião sem, sem participar, né? Não foi lá, não tá suando, não tá correndo. E assim é com a vida, né? E daí essa pessoa que tá na arquibancada começa a reclamar, né? Só reclama, reclama. E assim somos nós na nossa vida, muitas vezes. A gente começa a reclamar, mas se você parar para analisar em que ponto que eu tô com as rédeas na minha mão, em que ponto que eu tô, deixa a vida me levar, deixa a água correr. Vivendo alienado, né? Assim, uma alienação, tipo, no automático mesmo. É, no automático. Então, e aí vem a ansiedade. O que é a reflexão disso a gente tem que tomar as rédeas da nossa. Claro, se a gente quiser mudar, se a gente quiser que seja diferente aquela tal área, vamos supor, não come direito, não faz exercício, e aí tá engordando, e aí reclama, né? Quando veste a roupa, mulher, né? A roupa não tá boa, não é seu caso que eu sei. A roupa não tá boa, ai, não tá vestindo bem, mas tá reclamando, né? E não tá com a rédea na E mão. não Então tá tem que. fazendo o que precisa ser feito para não precisar reclamar, né? É. E reclamar é voltar a clamar, né? Clamar de novo. Então você fica trazendo uma coisa Você de chama para novo, de você, novo, né? e tira sua É, energia. Reclamar esgota a nossa energia. Né? E não leva a nada, né? Não resolve, não vai resolver, né? só te suga ali, você fica sem energia para as coisas que você precisaria mesmo, né? É. E é Você uma falou aí coisa. sobre atividade física, o Cris, e até a própria depressão mesmo, você fazendo atividade física, isso já melhora, né? Já mexe na química Sim, do cérebro e já sim. melhora, né? A minha sogra, há um tempo atrás, teve não sei se foi depressão mesmo, mas foi acho que um transtorno depressivo, uma coisa assim.
E aí a médica falou para ela, vai fazer atividade física, você tem que tomar sol, tem que fazer atividade física, não pode ficar parado, porque isso melhora muito, né? A química do cérebro também, né? Atividade Uhum. física. É. Eu anotei aqui o significado de ansiedade pelo dicionário. Perturbação do espírito causada pela incerteza, aquilo que a gente falou, né? Ninguém tem certeza de Uhum. nada. E lá em Mateus, Jesus, certa vez, quando ele estava passando por esse mundo aqui, ele disse: não andeis ansiosos pelo que haver. Eu Por anotei coisa porque está na alguma, minha né? cabeça, mas eu não quero errar. Não É, andeis ansiosos. Tem versão que fala cuidadosos, apreensivos ou ansiosos. E outra versão fala: não se preocupem quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Né? E aí depois lá na frente ele fala dos passarinhos que não plantam e ainda assim tem o que comer, as flores, como são, né, isso, as como flores são do lindas. campo. E ele que cuida da gente não se preocuparia com isso. Então a gente. E depois mais ele fala, um outro versículo fala: basta a cada Cada dia. dia o seu mal, né? O seu próprio mal. Exatamente. Então, na verdade, o que que Jesus queria falar ali, que é pra gente se concentrar no presente, né? Porque a vida é Isso. hoje. Isso é um mandamento, né, Cris? Por muito tempo eu li aquele versículo como se fosse um conselho, mas é um mandamento, ele fala no imperativo: não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma ordem que ele está dando. Sim. Então, quando você está ansioso, Deus ele não age na ansiedade. Você não está agradando a Deus, você não está fazendo bem para você mesmo. Então, né, por isso que é importante a gente se observar, a gente ver quando que a gente está ansioso, por quê, o que está gerando aquilo. Vai lá na raiz do problema, porque quando você está ansioso, depressivo, normalmente você faz um pacote de problemas, coloca tudo no mesmo pacote e foca só nele, e olha só para ele e não consegue olhar para a solução, né? É. Na Então, verdade, pode falar. não, é um mandamento, não é um conselho, né? Quando a É, gente entende dessa forma, eu acho que fica até um pouco mais, a gente leva mais a sério, né? é. E como eu falei, né, é aquela frase que eu falei que eu li, ansiedade é preocupação em excesso com o futuro. Às vezes a gente vai colocando prioridade errada na nossa vida, né? Vai Uhum. fazendo escolhas erradas. E aí vai enchendo nossa vida de um monte de coisa que, na verdade, não deveria ter prioridade. E aí depois essa sobrecarga com coisas desnecessárias nos levam a viver assim, tão ansiosas. Né? Muitas vezes por não se conhecer, né, não se respeitar, não saber os seus limites, você vai jogando um monte de coisa na sua vida, né? Isso É, realmente é muito perigoso mesmo. é. E hoje está muito em moda a história da meditação. Né? Ah, vamos meditar para abaixar essa ansiedade. Eu quero falar, quero falar da minha visão, respeitando quem faz meditação, quem acha legal. Mas assim, uma vez eu conversei com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, de meditação, que elas tinham baixado uns aplicativos e tal, tal. E aí ela falou, eu tentei, eu fiquei mais ansiosa. Porque eu pensava na respiração e eu pensava que eu não podia pensar, e aí vinha um monte de coisa na minha cabeça, eu fui ficando ansiosa, fui ficando ansiosa. E eu quero falar sobre meditação e oração. Na verdade, quando a gente está em oração, né, não deixa de ser uma forma de meditar, que na verdade assim, a meditação te chama Não para pensar nada. si, É, e te chama traz para para si, você. né? É, Para você se autocentrar, focar em você. E uma oração, claro que não pode ser aquela oração, né? Deus, tô precisando disso, precisando de que, olha meu filho, olha minha casa, olha meu marido, olha meu. Não. É a oração para você se calar e deixar Deus falar. é. Aí sim, você vai, você diminui essa ansiedade. Deixa Deus ser Deus, né? Deixa Deus ser Isso. Senhor da sua Deixa ele vida. colocar a ordem dele, né? Deixa ele colocar suas emoções em ordem.
É, porque aí ele vem, né, vem realmente colocando tudo no devido lugar. Quando a gente permite, né? Que às vezes a Isso. gente fala que deixa e volta. Fala que É. entrega para Deus Fala que e deixa, mas não quer soltar a rédea, né? A rédea tá ali, quer tá controlando, né? é, Da e às sua vezes é maneira, aquela do seu história jeito. do controle, de Né? querer controlar tudo, né? E a gente tem que ter isso em mente que a gente não controla, não controla. Não controla. Não controla. Mas eu acho que realmente quem não tem essa crença assim, de que a nossa vida está no controle de Deus, está 100% no controle do Criador, entra em parafuso mesmo. Se você, né, se você parar para pensar, poxa, você acredita que você vai controlar tudo, todas as situações, todos os problemas, você vai ter solução para tudo, aí você se sobrecarrega demais mesmo, né? Nós não temos condição nenhuma de controlar, né? Inclusive tem coisas que são incontroláveis. E você entrega ali e fala, olha, o que estava no meu controle eu fiz, isso aqui não está sob meu controle, então eu entrego, eu descanso, que vai vir a solução, Deus vai fazer alguma coisa, não está no meu controle. Aí a pessoa não tem esse, né, esse senso de perceber quando que ela pode controlar, quando que ela não pode, então ela fica tentando resolver e fica matutando, né? Um pensamento pior que o outro, negativo, só pensa naquilo, só foca naquilo e vai ficando doente emocionalmente mesmo, né? É. E voltando a falar sobre isso, né? Que a gente tem que, assim como muitas pessoas, né? A grande maioria das pessoas se preocupa com o corpo, se preocupar com a mente. A gente tem que preocupar com os pensamentos que chegam, né? Porque às vezes a gente não tem domínio. Quando você percebe, você já está com aquilo em mente. É, E aí você tem que, assim como quando você vai fazer dieta e que que tem um bolo de chocolate na frente, vai falar, não, eu preciso rejeitar agora esse bolo por um bem que vai me fazer um bem daqui a pouco. Assim também com os pensamentos, né? Os é pensamentos, com as verdade. emoções e até com as reações, né? Como que a gente vai reagir diante da situação, né? De cada Isso. situação. E até esse tempo que a gente está vivendo agora, né? De isolamento social, quarentena, como que eu vou reagir diante da situação, né? É verdade. A preocupação, né? O que será daqui a pouco, né? É, tem pessoas, profissionais liberais, o que vai ser da minha profissão, o que será do financeiro, o que será do país, e preocupação, preocupação, preocupação. A mente fica ocupada com o porvir e ninguém sabe exatamente o que será, né? Não sabe É. do vírus, não sabe quantos contaminarão, quantos morrerão. E isso só traz angústia, muita angústia. E é uma notícia pior que a outra, né, Cris? Alimentando esses pensamentos ruins. Eu não ouço mais notícia. O meu marido, quem chega em casa já fala uma coisa ou outra. Aí eu, tá, mas eu não perco tempo, porque é uma notícia pior que a outra, não sei quantos mortos e mortos e mortos. Você fica só ouvindo aquilo ali vai te alimentar de alguma forma, né? De uma É, maneira aqui em ruim. casa também é assim, eu não assisto, não assisto. Meu marido também me dá as notícias, mas é ocupar a mente, principalmente agora falando de quarentena, é ocupar a mente com o que te faz bem, né? Eu, por exemplo, uma coisa que me faz muito bem é caminhar no parque e ouvir passarinho cantar. Cedo, né? De Hum, manhã. Agora os parques aqui em Brasília, né? A gente está em Estão Brasília, estão fechados. fechados. E ontem aconteceu uma coisa tão interessante que tem uma amiga minha que se mudou para Ilha de Marajó. E aí tinha um tempo que a gente não se falava e ela me mandou vários áudios. E teve uma maior parte dos áudios tinha uns passarinhos cantando atrás. E eu ouvia aqueles passarinhos à vontade. Eu nem estava prestando atenção mais no que ela estava falando, só ouvia o passarinho. Pi, pi, pi. E a vontade que A dava saudade, né, de ficar ouvindo os passarinhos. era de sair e falar, eu quero ouvir um passarinho cantar. É. Eu tenho isso comigo. Quando eu tô fora, quando eu tô na rua, eu gosto de olhar o céu. Quem me segue, vê meus stories, vê direto, eu coloco foto do céu. Amo Nossa, o cada céu. foto bonita que eu vi mesmo, Cris. E flor.
Meu celular, as flores eu não posto não, mas eu acho que eu vou arrumar um jeito de postar as flores que eu tiro foto. Tem um monte de foto de flor. E aí, quando eu fico olhando para aquelas flores, eu começo a falar com Deus, eu falo, Deus, a sua perfeição, uma flor tão diferente da outra, como que pode essa cor? Isso me faz bem, me faz muito bem. Então, acho que a gente ocupar a mente com o que faz bem, né? Agora É. não tá podendo sair muito, ver muita flor, mas fazer o que faz bem. Uma pintura. Tem uma amiga minha que começou a fazer crochê. Ela tá fazendo aqueles suplá, Uhum. coisa mais linda de crochê. E ela É. mandou as fotos. Eu falei, gente, as pessoas se E ela não descobrindo. sabia fazer isso. Ela Não, descobriu essa habilidade agora. é. Que legal. Então é Mas é ocupar a mente importante com isso. isso, né? Porque É, agora é o que nos resta, né? Para poder higienizar essa mente. Eu, como dentista, né, vou falar de higienizar do dente, que a gente tem que fazer todo dia. E não só uma vez por dia, a mente também é assim, né? Precisa exatamente. de higienização, tirar os maus pensamentos para deixar coisas boas entrarem. Senão tem hora que tá tão E a sobrecarregado. oração, e como você falou, né, Cris, a oração é um momento muito propício para isso, né? Você, como se você se descarregasse de tudo que está ali te entulhando, de certa forma, e conseguir para que haja espaço para que Deus possa encher com o renovo dele, né? Deus tem sempre novidade, né? Sim. Então, que ele haja espaço que ele ache espaço para poder te renovar, trazer as novidades, te encher do que vem dele, da, né, força, fé, tudo que a gente precisa, né, para continuar. Tem um louvor que fala assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Ou Né? seja, tudo que a gente precisa. Tudo, é verdade. Mas a nossa carne, né, o nosso lado humano nunca quer orar, né? É impressionante. Você quer resolver o seu problema de qualquer outra forma, menos orar. Orar parece que é perda de tempo, é chato, sei lá. Você quer fazer qualquer outra coisa, né? Normalmente. Se você não tiver uma disciplina, né, entender que você precisa voltar ao Criador, se conectar a Ele, se descarregar ali, né, desabafar na presença dele para poder se encher de novo e continuar, senão você não consegue. Não existe outra E, fonte, né? e a gente acha que vai dar conta, né? Às vezes, ah, não, Uhum. sozinho eu dou conta, É, né? é. Seja alguma A gente muito coisa autossuficiente, né? prática, ou seja alguma coisa emocional, e fala, não, eu dou conta, dou conta. Mulher, Uhum. então, dou conta, emocionalmente É, falando, né? Vai se enchendo de cargas, e eu dou exatamente. conta. É, Uma hora, e é a hora que o corpo fala, né? Vem a depressão, o exatamente. transtorno de Isso. ansiedade, ou a crise de pânico, né? Que o pânico é quando a É, gente acumula muita sobrecarga, uma hora o corpo fala, para, senão eu pifo, uhum. Eu pifo, né? exatamente. É Eu uma já, coisa que eu anotei aqui, Cris, também, que eu acho que é importante a gente fazer, ter o hábito de falar dos nossos sentimentos, né? Não sei, às sim, vezes não precisa ser um psicólogo, mas sei lá, uma amiga chegada, que você sabe que não vai ficar te julgando, não vai, né? Mas falar dos seus sentimentos, falar do que você tá, né? O que tá acontecendo, como é que você tá se sentindo, colocar pra fora, né? Eu acho que já é um bom início ali para você mesmo. Quando você tá falando, você consegue refletir a respeito, né? Então colocar pra fora, não prende, não se isola, não fica sozinho, não guarda isso pra você. Porque eu acho que vai piorando, né? Vai virando uma bola de neve e vão surgindo outras situações que por isso que você tem que estar resolver. Chegou uma situação difícil, resolve ela, porque com certeza vai vir uma próxima. Aí se você for acumulando situações mal resolvidas, aí chega uma hora que eu acho que o corpo responde dessa maneira mesmo, né? Uma é. estafa, né? Eu tive, eu tenho um primo que ele é psiquiatra, e a linha dele é de tratar de entender o ser humano e tratar o ser humano. Medicação com ele vem em último caso. E eu passei por uma situação de crise de pânico. Foi um tempo, agora eu me perdi no tempo, mas assim, minha avó faleceu, a gente já estava esperando, ela já estava bem,
Ela estava com 89, eu acho. E aí ela tinha um câncer que foi sendo tratado ao longo do tempo, sendo controlado. E ela já foi ficando debilitada, depois teve uma pneumonia, e aí até o senhor falou comigo que ela entrou no hospital e ela não sairia. Então, já era esperado. Porque o que eu pedia sempre para Deus, não deixa ela sofrer em cima de uma cama, né? Ficar sofrendo muito tempo. E aí, quando veio a notícia, eu estava no consultório e como era no interior de Minas e tinha que ser tudo muito rápido, senão não dava tempo de eu chegar. E aí eu tive que tomar algumas decisões muito rápidas e não consegui o voo para o mesmo dia para BH e meu irmão ficou me esperando em BH para eu ir de carro depois o restante do caminho e tal e tal. Eu sei que, enfim, eu quase não dormi nessa noite. E no dia seguinte eu saí daqui muito cedo, saí de casa de madrugada, fui para o aeroporto. E aí eu tava dentro do avião, o avião taxiou. E depois que ele já estava na cabeceira para levantar voo, o comandante falou que ia ter que voltar para ver um treco lá que tinha acontecido. É um negócio, só quem passa sabe. Eu não pensei em mais nada, nenhum pensamento veio à minha mente. Não pensei, se o avião caísse, nada. Simplesmente era agosto, estava frio. Eu sei que eu estava com 2 casacos, estava muito frio. Me subiu um calor, Um calor. depois veio um calafrio, uma taquicardia que parecia que meu coração estava aqui, uma sensação de sufocamento. E aí eu estava no corredor. E o moço que estava do meu lado era um senhor já idoso e bem gordo, bem obeso. Aí, a única coisa que eu consegui pensar, eu falo pra ele aí, que eu tô passando mal, e sim, isso é milésimo de segundo, né? Não sei te falar Uhum. quanto, mas assim, é muito rápido. Aí quando eu olhei pro lado, eu vi que era um senhor gordo. Eu falei, ele vai passar mal também. Pensei, vai passar mal também, vou ficar calada. Aí eu comecei a tirar o casaco, tirei o outro e olhava assim no corredor. Isso, a aeronave já tinha parado e tinha uma movimentação lá na frente do povo, vendo o que tinha acontecido, não sei o quê. Não abrir a porta, o ar-condicionado parou. É uma Nossa, ficando sensação abafado. é um negócio terrível. Você acha que você vai morrer. A sensação. E aí eu tirei os casacos, comecei a respirar fundo e falar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí eu pensava, eu saio correndo a vontade que dava era sair correndo naquele corredor, pedir para abrir aquela porta e não voltar nunca mais. Aí eu pensava, mas se eu sair, eu não posso voltar. Mas e aí eu vou perder, eu não consegui. Enfim, consegui me controlar. Não sei te falar quantos minutos se passaram. Sei que depois, logo quando eu tava controlada já, o comandante voltou, falou que tinha resolvido o negócio e assim a gente foi. Então é um negócio tão maluco que é criado pela mente, só que na verdade é seu corpo te avisando de algo, porque foi uma coisa, é inconsciente, você não tem consciência de nada, Uhum. tipo, eu não pensei que o avião ia cair. Eu não pensei que eu ia morrer antes. Só na hora da crise que você pensa que você vai morrer, porque a taquicardia é tão, tão grande que te falta o ar. É um negócio horrível, horrível. Mas eu entendo que depois eu conversei com meu primo sobre isso, psiquiatra, ele falou que eu não tenho pânico, eu tive uma crise de pânico. E ele falou, vá fazer o que te faz bem. O que te faz bem? Isso aí foi tipo um demonstrativo de que alguma coisinha não estava muito bem, né? Ele me perguntou, como tá no trabalho? Tá muito sobrecarregada? Tá trabalhando muito? Tá? E aí, é aquilo, eu vou dar conta. Aí você tá sobrecarregada no trabalho, emocionalmente, porque tem algumas questões que você não resolveu, e filho, e marido, e casa, e tudo. Só que aparentemente tava tudo bem. Pra mim, eu tava muito bem. Se me Uhum. perguntar, tava passando por algum problema? Não. O casamento tava bem, tava tudo bem. Só que a gente vai acumulando pequenas coisas que uma hora o corpo vira e Lógico. fala, para, senão. E aí tem uma descarga, né? Então, o fato do falecimento da minha avó e aquele monte de decisão que eu tive que tomar e muita sobrecarga em pouco Uhum. tempo, pouco espaço de tempo, Foi foi a o gota d'água. gatilho para aquilo aflorar.
que já estava ali dentro de mim. E depois disso eu passei, eu faço minhas corridas no parque, caminhada de manhã, quando eu deixo minhas filhas na escola, vou para lá porque é o que me faz bem ouvir o passarinho cantar. Aí eu me conecto com Deus, eu me sinto muito bem. É ao contrário de academia, né? Eu não gosto de academia, de esteira, eu gosto de rua e de respirar. Ar Como me livre, né? faz bem o ar livre. Me respirar aquele ar do início da manhã ali, 7 horas da manhã, é muito bom para mim. Outras pessoas vão ter outras, né? Outras formas de se aliviar Mas você da tem que presença de. encontrar qual que é essa forma, né? A gente tem que Sim, encontrar o que que traz prazer, o que que um hobby, né? Descobrir algum hobby, uma é. coisa, né? E aí volta lá na primeira live de identidade, que é quem sou eu, o que me faz Eu bem, gosto, o que que né? é. Esses dias eu gosto de pintar. Eu tenho esse lado artístico assim aflorado, por isso que eu gosto de ficar apreciando o céu e flor e tal. Eu gosto de pintar. E logo no início da quarentena eu recebi desses grupos um monte de gravura do Romero Brito. Uhum. Então, só as gravuras dele, e aí eu peguei um monte de lápis que a gente tem aqui em casa com as meninas e tô pintando as gravuras. Tá bem coloridona, do estilo Romero Brito, assim, Aham, bem colorido. aham. E às vezes tem gente que quer ouvir música, né? Se relaxa ouvindo música. Eu tenho o meu piano aqui também, que é uma coisa que eu ainda, nessa quarentena eu não toquei, mas é uma coisa que me faz muito bem tocar. Que E legal. cada, e Eu já cada toquei piano também quando era criança. é, tem uma aqui, se quiser. Vem Vem aqui matar a pra gente tocar. saudade. É. Então a gente tem realmente que ter as pausas que a gente falou lá atrás, né? É... Aí, tô fazendo tricô na quarentena. Olha que maravilha. Minha tia, Legal. essa, Sandra. Mora É. lá em Los Angeles, viu? A gente tá internacional. Que legal. Nossa audiência internacional. É... é ficar em silêncio, né? É ficar sozinho, você consigo mesmo. Ah, e o piano. Acabei de falar. O piano eu vou voltar, que é uma coisa que me faz bem. Ele fica ali no cantinho dele, mas eu vou voltar. Minha mãe, dela. Ah, é? Esse piano Isabela? passou anos na casa dela. É. E aí até um dia que meu pai falou, não, esse piano é seu, eu te dei, eu comprei, foi para você, não foi para ele ficar aqui. Aí mandou para Brasília, que eles moram em Belo Horizonte. E aí eu já mudei 3 vezes, meu marido fala, esse piano, você não toca, vende isso. Eu falo, nem que ele fique aqui de aparador, mas não vai vender não, né? A Lorena colocou aí, solitude. É, solitude. Vai tocar Na nesse ver- século, ainda nesse século eu vou voltar a tocar. E é isso, né? É se reconectar com a gente mesmo. Porque às vezes a gente esquece da gente também, que a gente falou também, tudo volta na primeira live, né? Autoconhecimento. A gente vai cuidando do É. outro, cuidando do outro, cuidando do outro, e a gente fica em último lugar. Cuida de todos e não cuida de você mesmo, né? É, Cuida de tudo e todos. A gente é a máquina principal. Se a gente sim, falhar, né? é, Então a gente tem que se prevenir mesmo, né? Cuidar, olhar para dentro de si, perguntar para Deus o que que ele tem aquele versículo que fala sonda meu coração, né? Para que Deus possa sondar mesmo, ver o que que ele acha que tá ruim, o que que ele acha que tá bom, o que que ele vai melhorar, o que que ele vai retirar, né? Ele tem esse é, entendimento, ele sabe do futuro, né? A gente não sabe. Ele conhece o nosso futuro, então sabe para que que a gente tem que estar preparado. Então é aquela velha história, se conectar ao Criador, ter esse momento com o Pai mesmo, né? Que você é, pode ali ser cheio, ser pleno, né? A gente só é pleno, eu acho que na presença de Deus mesmo, né? é. Nosso tempo já está chegando no finzinho ali, eu fico aqui controlando. Eu quero ler duas citações. Eu quero ler uma do Dr. Augusto Cury, que eu já falei, né, que ele fala da ansiedade, e num dos livros dele, sobre ansiedade, no livro dele sobre ansiedade, ele fala: o dinheiro compra bajuladores, mas não amigos. Compra a cama, mas não sono.
Compra pacotes turísticos, mas não a alegria. Compra todo e qualquer tipo de produto, mas não uma mente livre. Compra seguros, mas não o seguro emocional. Numa existência brevíssima e complexa como a nossa, conquistar uma mente livre e ter seguro emocional faz toda a diferença. Com certeza, seguro emocional, tudo que a gente falou aqui, né? Tô lendo ali, tô rindo. Minha Cuidado. sogra. Falo sempre que você tem que se cuidar. Agora eu tô me cuidando, viu? Ela fala, querida, você tem que se cuidar. Olha aqui, eu anotei uma frase aqui que eu acho importante também. Não tem especificamente a ver com o assunto que a gente está falando, mas eu acho que tem a ver com a nossa vida no geral. E a gente procurar manter um estado de espírito de alegria, né? O júbilo na alma mesmo, independente da circunstância. Não é a felicidade. A felicidade muitas vezes é oriunda daquilo que a gente conquistou, de uma conquista material, de um bom casamento, alguma coisa assim. Agora, quando você tem um estado de espírito alegre, independente da circunstância, você consegue viver mais leve, né? Com essa leveza que você comentou lá no seu stories, né? Você Uhum, consegue ser mais leve, você não fica dependendo de situações para se sentir alegre, sim, né? Quando você busca esse espírito. E onde a gente busca isso, onde a gente encontra? Com o Criador, né? só em Deus. E a segunda citação que eu quero ler é também em Mateus 11, que Jesus também falando: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Falando sobre. Primeiro ele fala todos, né? Que a gente brinca, né? Quem é todos? Todos são todos, né? Então, aquele que for, ele alivia. Aquele que se dispuser a ir, ele alivia. E quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, muita gente lê e não entende o que é jugo, não sabe o que é jugo, né? Quem não vive, não sabe o que é roça, quem vive muito não pesquisou o que é jugo. E jugo é aquela madeira, né, que une dois bois, né? Quando você vê a história do jugo, é muito interessante, que sempre coloca um novo com um velho, né? Que aí o boi mais velho tá mais cansado, ele segura um pouco, e o mais jovenzinho, ele tá mais afoito. Então, aí acontece o equilíbrio ali Equilibra o naquele. outro, né? E quando a gente coloca o jugo de Jesus sobre nós, na verdade, ele carrega todo o nosso fardo, né? Ele já Uhum. levou lá na cruz. Então, assim, se a gente chama ele para carregar o nosso jugo, né? E aí por isso que ele fala no final, né? E eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. Então, para fechar, é exatamente isso, né? Descanso, descanso, descanso mesmo só em Deus. E só trazendo Ele para dentro da nossa vida, né? E sendo Isso. nosso companheiro ali, ombro a ombro, né? E aí, Nosso amigo íntimo. nosso amigo íntimo. Nós temos um minuto, deixa eu ver se eu consigo, porque tem gente que entrou aqui depois. Nós começamos, eu deixei um hino aqui no início, o nome dele é Aquieta Minha Alma. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada, Brisa, mais uma vez, pela sua Obrigada, Cris. Foi um contribuição. prazer. E eu vou deixar até o finalzinho, até o Instagram derrubar a live, falta 30 segundos. Eu vou colocar o louvor de novo, para quem não ouviu. Ah, é lindo esse louvor. É da Luma Eupídio, né? Aqui tá como Ministério Zoe. Não, então não. Eu confundi. E uma outra coisa, deixa eu falar sobre se eu conseguir fazer a palestra, eu aviso no Instagram, a palestra do perdão. Faz meu coração